Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Aqui vamos resolver três questõezinhas que envolvem estática dos fluidos, certo? Então vamos começar. Primeira questão, fácil, rápido. Determine a pressão a uma profundidade de 9 metros em um óleo a qual a sua densidade relativa é 0,750. Lembrando, densidade relativa não tem unidade de medida. Perdão, ele é adimensional. Por isso que não aparece ali o que a gente costuma conhecer, né? Aí ele deu a altura ou carga de pressão de 9 metros. Aí vamos lá. Da lei de Stevens, o que nós lembramos? Está aqui o cubo, o tubo, tudo isso. 9 metros. Lembramos que a pressão nesse ponto aqui, que é no fundo do tanque, né? Ele será, como aqui está fechado, então será realmente a pressão aqui desse fluido aqui. Se aqui estivesse aberto, então eu contaria também a pressão atmosférica. Mas como é só aqui, eu só vou contar a pressão do fluido. Essa pressão nada mais é do que o produto entre o peso específico do fluido e a sua altura. Do fluido. Aí a altura nós já temos que é 9 metros, mas e esse peso específico? Como é que vai fazer? Aí o que acontece? Se começarmos a destrinchar, nós veremos que o peso específico ele nada mais é do que o produto entre a massa específica vezes a gravidade. Eu posso mostrar para vocês como é que chegamos nesse valor aqui. A massa, sendo o peso específico o produto da massa específica vezes a gravidade. Não é tão difícil. Aí, só para constar mesmo, aí daqui o que nós temos? Eu sei que o G eu conheço, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas e a massa específica? Quem é? Aí a massa específica, como ele deu a densidade relativa, só um parênteses aqui, densidade relativa equivale a massa específica da substância dividido pela massa específica da água. Então, por isso que aqui, quando eu isolo a minha massa específica da substância, eu tenho que meu D vezes o meu massa específica da água é igual a esse daqui. Ficando assim, D vezes E da água. Aí, entendeu? Onde eu quero chegar? Ou seja, aqui vai ficar como o meu D, que ele deu, vezes a massa específica da água, que eu também sei, é 1000, né? 1000 quilos por metro cúbico, vezes o meu H. E aí eu encontro a resposta, que é só multiplicar mesmo. 0,750 vezes 1000 vezes 9 dá 6.750 Pascal ou newtons por metros cúbicos. Eu poderia ter botado uma vírgula e ter botado 1 kPa aqui. 1, 2, 3. Enfim, essa seria a resposta. Aí, só para constar, eu disse que eu sei como eu sei que o peso específico é igual ao produto da massa específica pela gravidade. Rapidinho aqui, só para vocês lembrarem. Peso específico nada mais é do que a força peso dividido pelo volume.
Aí, quem é a força-peso? A força-peso é massa vezes gravidade. Tudo isso dividido por volume. Quem é massa? Massa, a gente lembra que quando a gente pega a massa dividido pelo volume, a gente tem a massa específica. Aí quem é massa? Massa é o produto de massa específica vezes volume. Então por isso que eu posso botar aqui como massa específica vezes volume vezes G. Tudo isso dividido por V. Aí é só cortar isso com esse. E eu chego que peso específico equivale a massa específica vezes G. Entendeu? Não é tão difícil não. Vamos para o próximo. Nesse próximo, o que ele nos diz? Nos diz que pede, na verdade, a pressão na base de um recipiente, ou seja, uma pressão aqui, como mostrado na figura abaixo. Aí ele deu a densidade relativa da glicerina. Aqui, o que nós temos é a pressão exercida por essa glicerina aqui, que está tudo isso aqui, cuja carga de pressão é 2 metros. E ainda tem mais uma pressão exercida, ou seja, vocês concordam que a pressão nesse ponto A será o nosso peso específico da glicerina vezes o nosso H mais os 50 kPa. Vem isso comigo? Ótimo, se vem, tudo bem. E daqui a gente continua. Nós vimos que o nosso peso específico pode ser densidade, igual ele deu, vezes massa específica da água, vezes G. Aí ainda, isso, claro, eu estou falando dessa parte aqui. Aí agora vem essa parte aqui. Tudo isso multiplicado por H mais 50 kPa. Eu tenho uma resposta aqui para justamente conferir se vai estar certo ou não, né? Então, vamos lá, gente. Sem medo de errar. Estamos aqui para errar. Aí, se eu pegar 1262 vezes 1000, que é a densidade da água, a massa específica da água, perdão, vezes 9,81 vezes 2 metros, dá um valorzinho, não dá não? Dá um valor bem grandinho. Ah não, ali não é 1000 não, ali é 1 vírgula, não é não? Deixa eu voltar. Eita, não posso voltar não. Aí, eu acho que aqui é uma vírgula. Aí faz mais sentido. Mais 50 kPa. Deu justamente 74.760 kPa. Vejam que mudou esses dois últimos algarismos aqui. Tal mudança deve ser principalmente porque no uso do G, a pessoa que fez isso aqui deve ter usado algo com mais casas decimais, né? E deve ter ficado melhorzinho. Deixa eu ver se o G, a aceleração gravitacional, é 9,81. E eu estou esquecendo o que vem antes. Depois eu acho que é um 6. Ou é um 3. Enfim, gente.
Enfim, eu sei que tá no aceitável. E isso aqui em Pascal, não está em quilopascal. Eu botei 50.000 aqui. Então ficando Pascal. Aí Pascal é a mesma coisa que newtons por metro quadrado, certo? Próximo. Essa daqui é interessante. Como ela funcionará? Para uma tubulação que conduz glicerina e possui um piezômetro a ele conectado, determine a pressão no ponto A. A pressão nesse ponto aqui. Vamos lá. Por mais que esteja sob uma pressão dinâmica, ou seja, aqui o fluido, o tubo está carregando o fluido e ele está em movimento, quando está conectado a esse piezômetro, o fluido entra nele, né? E esse fluido que está aqui nele, ele não está em movimento, né? Então, graças a essa característica, nós podemos justamente estudar uma coisa interessante, aplicar o conhecimento que a gente sabe, isto é, da hidrostática, onde a pressão nesse ponto é igual à pressão neste ponto aqui, segundo a lei de Steven. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, a lei de Pascal. Aí continuando. E com isso, como a lei de Pascal nos ajuda nesse ponto aqui, onde a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto, desde que eles estejam a mesma horizontalidade aqui, ó, estão todos submetidos à mesma pressão. Então, sabendo disso, que ao estudar essa parte aqui, a pressão que essa coluna, essa carga de pressão de 48,8 polegadas exerce nesse ponto, que é justamente igual ao que exerce nesse ponto. Vou chamar de PP. Ponto nesse ponto aqui. A pressão nesse ponto é igual à pressão no ponto A. Aí vamos lá, pensem comigo. Antes de mais nada, eu gostaria de converter isso para metros. 40,8 polegadas em metros. Para converter para metros, o que a gente necessita fazer é o seguinte: é dividir tal valor de polegada por 39,7. Porque, vamos lá, eu sei que 100 polegadas equivale a 2,54 metros. Então, 48 polegadas, 40,8 polegadas equivale a x metros. Regra de 3, vai dar x igual a 1,0, vou escrever aqui, 1,0362 metros. Enfim, dito isso, gente, aí eu continuo. Eu sei que a pressão no ponto P ela é igual ao peso específico do meu fluido vezes H. Aqui o tubo está aberto, né? Ou ele está fechado? Para mim que ele deve estar fechado. Se ele está fechado, então eu não vou considerar a pressão atmosférica aqui. Mas se ele estiver aberto, nós teríamos que considerar. Eu vou ver onde vai dar, mas ele é para estar fechado de toda forma.
Aí vamos lá. Nosso peso específico equivale à densidade do fluido, que foi o que ele deu aqui. Engraçado, a gente já fez isso, aí agora está mais fácil, né? Então não tem nem muito para onde correr. Tudo isso equivale ao nosso peso, né? Nosso peso específico. E tudo isso vezes o H. E daí a gente tira, gente. Não tem muito para onde correr. 1,262 vezes 1000, que é o peso específico da água, 1000 kg por metro cúbico, vezes G, que é, eu vou usar 9,81, vezes H. Quem é H? 1,03632 metros. E não é que deu justamente 12.829 Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal. Aí novamente eu digo, deu uma alteração nessas duas últimas casas decimais. Eu não sei qual G a pessoa que fez essa questão aqui usou, mas eu vou até pesquisar aqui. Deve ser com muito mais casas decimais. Ou também a densidade, o peso específico da água. Ele pode ter usado um pouco mais. Ah, tá certo. Porque a massa específica, perdão. A massa específica da água, ela é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, como eu disse, mas ele pode também ter usado um pouquinho mais específico, dependendo da temperatura, né? Enfim, deixa eu ver aqui a aceleração da gravidade. Aceleração gravitacional Terra. Geralmente utiliza-se 9,81, mas deve ter usado um desses valores aqui um pouco mais aproximados, né? Enfim, pessoal, é isso. Não é impossível de se fazer, é fácil e eu acredito que vocês conseguem entender e saber como eu cheguei nesses resultados. Desde já, obrigado, né, por acompanharem aqui o vídeo. Até a próxima. Não deixem de lutar pelos seus sonhos e deixem seu like, comentem quais assuntos querem ver aqui no canal. Grande abraço.